quero mais uma vez te apresentar, meu Pai, a vida do nosso pastor Davi, Senhor, que vai ter a responsabilidade, Pai, de ministrar a Tua palavra, meu Pai, nessa noite, mais uma vez, meu Pai, uma palavra, meu Pai, de transformação, de exortação. Eu não sei, o Senhor sabe, mas a única coisa que eu sei é de que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um nessa noite, meu Pai. Nesse momento eu te peço, Pai, ser com o nosso pastor, meu Pai, continua guardando ele, Deus, que ao abrir da boca dele, meu Pai, não venha ser o pastor Davi a falar, Senhor, e de que nós, meu Pai, quando estivermos sentados aí, não venha ver o pastor Davi falar, mas que venha ver o Espírito Santo a usar a boca do teu servo, Pai, como sempre tem usado, Pai. Te pedimos nessa noite, Pai, guarda, meu Pai, os seus filhos, guarda, meu Pai, a sua esposa, nossa pastora, Senhor. Repreende agora toda seta, todo empecilho, todo embaraço, toda armadilha de Satanás, joga por terra, e que nesse momento o Espírito Santo cesse, meu Pai, toda inquietação, nesse momento cesse toda falta de reverência, nesse momento cesse toda conversação, Espírito Santo, e que nessa noite, Pai, as nossas atenções, meu Pai, venham estar voltadas para a Tua palavra, Senhor. Que nada venha tirar a atenção da Tua igreja, Senhor, que nada venha tirar, meu Pai, a Tua igreja nesse momento de prestar atenção, meu Pai, na Tua palavra, Deus, porque de mim nada podemos fazer, Senhor, dele, meu Pai, nada o pastor Davi pode fazer, Pai, mas com Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Pai, vidas podem ser transformadas, Pai, famílias podem ser impactadas, Pai, e nessa noite, Espírito Santo, vai aonde, meu Pai, o homem não pode ir, Senhor. Toca, meu Pai, aonde a mão não pode tocar, Senhor. Vai no mais profundo coração, meu Pai, e revela a Tua palavra nessa noite, Pai. Uma palavra quentinha do céu, Senhor. E fala, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas fala aquilo, meu Pai, que o Senhor sabe que necessitamos ouvir, meu Deus. E que nessa noite, Pai, usa o Teu filho como das outras vezes tem usado, Pai, e faz mais uma vez acontecer, meu Pai, sobrenatural, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí, irmão, e receba o nosso pastor Davi, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Glória a Deus. Amém, igreja. O laço se quebrou, nós escapamos e estamos mais uma vez na casa do nosso Deus. Culto de busca pelo Espírito Santo de Deus. E também culto em homenagem aos nossos diáconos, diácono Roberto, diaconisa Josinéia. A igreja, ela é grata pela vida de vocês. A palavra nesta noite é gratidão. Amém? Abra as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 12, seu versículo 1. Tá bom, meu diácono? Uma palavra bastante conhecida, mas eu não vou me demorar não. Enquanto o diácono Anderson estava orando aqui, vai passando um filme. Mas Deus, Ele é fiel, amém? Gênesis capítulo 12, seu versículo 1. Vamos ler até o seu versículo 3, amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoareis o que te abençoarem, e amaldiçoareis o que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, não vou me demorar. Palavra do Senhor
nos diz nesta noite que Deus chama a Abraão para ir para uma terra distante, uma terra onde ele não conhecia ninguém, uma terra ao qual ele ia ser totalmente dependente do Senhor. E o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E de lá de ti será uma bênção. Os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E sobre ti todas as famílias da terra serão benditas. Agora imagine aquele homem na sua terra, na sua parentela, e recebe uma mensagem divina do Senhor dizendo: sai, vai embora. Imagine aquele homem recebendo esta palavra, o que não passou na cabeça daquele homem, aonde ele ia deixar a sua parentela, aonde ele ia deixar os seus afazeres, aonde ele ia deixar tudo que ele tinha conquistado para seguir e obedecer à voz do Senhor. E ele chega, o Senhor chega para Abraão e diz: olha, Abraão, você vai pegar a sua mulher, a Sara, e vai seguir em direção ao lugar onde eu vou te mostrar, porque de ti, através da sua vida, uma grande nação será grande através da sua vida. Então Abraão, ele obedecendo a voz do Senhor, ele pega a sua esposa, seu sobrinho Ló, e vai em direção aonde Deus queria que ele fosse. Imagine aquele homem sem rumo, imagine aquele homem sem direção, mas ligado no que o Senhor tinha falado com ele, e ali Deus provendo todas as coisas. Aquele homem que sai daquela terra só com um animal, só para carregar as coisas que ele estava levando, mas Deus ali prosperando a vida dele, Deus ali colocando os bens materiais, Deus colocando bens espirituais sobre a vida daquele casal, daquela família. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele continua em direção aonde Deus queria que ele chegasse. Mas a palavra do Senhor também vem nos dizer, quando ele está em direção à terra prometida, aonde Deus prometeu a ele que através da vida dele as famílias serão benditas. Quando chega ali em Siquém, Deus fala para ele: levanta o altar neste lugar, estende o altar sobre esta terra, porque te darei esta terra para você. E ali Abraão, obedecendo a voz do Senhor, levanta o altar e começa a adorar o santo nome do Senhor. Mas não era aquele lugar aonde Deus queria que Abraão ficasse, ainda não era aquele lugar. E Abraão começa seguindo em direção onde Deus queria que ele chegasse, junto com a sua família. E quando ele chega em uma determinada região, ele sabia que se ele atravessasse com a sua esposa, aqueles homens iam atentar contra a vida dele, porque Sara, a palavra do Senhor diz que era uma mulher formosa, uma mulher bonita, e aqueles homens queriam matar ele por causa de Sara. Então ele chega para Sara e diz: olha, Sara, vamos dizer lá que você é minha irmã. E eu, estudando a palavra do Senhor, eu até mesmo dizia: Abraão mentiu, porque Sara não é irmã de Abraão, mas Sara, ela é meia irmã. Ele tinha um parentesco com Sara. Então ele diz: olha, fala para eles que você é minha irmã, e nós vamos entrar, e eles não vão me fazer nada.
E aí, em direção a este lugar, louvado seja o nome do Senhor. Quando Sara chega, os homens perguntam: quem é esse? E ela diz: é meu irmão. Só que quando ele entra dentro daquele lugar, as coisas começam a dar errado. E aquele rei começa a se questionar: por que está dando errado? Por que este casal entrou aqui dentro e está dando tudo errado? E aí quando ele vem se questionar com Abraão, Abraão fala: não, ela é minha esposa, ela não é minha irmã. Eu fiquei com medo de falar para vocês que era minha esposa e você atentar contra a minha vida. E aí aquele homem diz: não, nós não vamos fazer nada com você, pelo contrário, nós vamos te abençoar, nós vamos dar coisas para você, porque a palavra do Senhor disse: Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E ali ele recebe a bênção daquele homem, e começa a seguir em direção onde Deus queria que ele chegasse. Mas a palavra do Senhor também vem nos dizer que seu sobrinho Ló acompanhava ele, e Deus abençoava tanto Abraão como também o seu sobrinho Ló. Mas a palavra também vem nos dizer que chega um determinado momento, os pastores que seguiam Abraão, juntamente com os pastores que seguiam Ló, começaram a entrar em conflito, um contra o outro. E aquilo ali estava incomodando Abraão. Então Abraão chega para Ló, seu sobrinho, e diz: olha, eu não posso mais prosseguir junto com você, eu não posso mais seguir, porque estamos entrando em conflito, estamos brigando, os seus pastores estão brigando com os meus. Então a partir deste momento, se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, aonde você seguir, eu vou seguir ao contrário. Então Abraão chega para Ló e diz: olha, escolhe para onde você quer ir, escolhe o melhor lugar, porque se você escolher um lado, eu vou para o outro. Aí Ló, ele olha para as campinas e vê tudo verde, e vê tudo ali bonito, mas ele estava indo em direção a Sodoma e Gomorra. Então ele diz: olha meu tio, eu quero aquilo ali, ó, que está tudo bonito. Mas Ló estava olhando aquilo ali com seus olhos carnais. Se ele estivesse olhando aquela campina, tudo bonito, com os olhos espirituais, ele ia enxergar que ali estava Sodoma e Gomorra. Ele ia enxergar que aquele lugar não era lugar para ele estar, mas ele olhou com seus olhos carnais. E ali ele disse: não, eu vou para aquele lugar, porque aquele lugar ali eu estou vendo que é vistoso, aquele lugar ali eu estou vendo que é bonito, aquele lugar ali com certeza vai me atrair riqueza. Pelo contrário, ele estava indo para um lugar que ia trazer maldição sobre a vida daquele homem. Então Abraão disse: então pronto, pode ir em direção às campinas, que eu vou para o deserto. Pode ir para o lugar bom, que eu vou para o lugar ruim. Eu posso até ir para o lugar ruim, mas quem vai comigo é aquele que pode transformar todo lugar ruim em lugar bom. Então Abraão se separou de Ló, e ele vai em direção às campinas, ali Sodoma e Gomorra. E todos já conhecem a história daquele lugar, daquela terra. Uma terra que ninguém se respeitava, uma terra a qual a imoralidade operava, uma terra onde não tinha respeito. E agora o nosso Senhor
o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, decide acabar com aquela terra. O Senhor agora decide destruir aquela terra, porque Ele não estava mais suportando o que estava acontecendo naquele lugar. Já estava subindo as narinas do Senhor com mau cheiro. Ele não estava mais suportando aquela situação. E Ele agora decide acabar com aquele lugar. E Abraão agora vai interceder pela vida de seu sobrinho. Abraão agora vai interceder pela vida daquele jovem, que quando saiu lá, quando Deus ele fez a promessa para Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Aquele jovem, aquele sobrinho, preferiu acompanhar o seu tio. Ele tinha tudo para se dar bem, mas os olhos dele não estavam ligados no Senhor. Os olhos dele estavam ligados no mundo. E assim é a vida de muitos. Assim é a vida de muitos que estão com seus olhos ligados no mundo. Não querem estar com seus olhos ligados na presença do Senhor. Mas ali Abraão começa a interceder. E Deus fala: se tiver 25 justos naquele lugar, eu não vou destruir aquela terra. Cadê os 25? Não tinha. E Abraão começa a interceder mais uma vez. E Deus fala: se tiver 20 justos naquela terra, eu não vou destruir. Mas não tinha. E aí Abraão começa a interceder até chegar em 5. E Deus fala para Abraão: por causa da tua vida, eu vou poupar o seu sobrinho. Por causa da tua fidelidade, eu não vou matar o seu sobrinho junto com aquela terra. Mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra, que era destruir Sodoma e Gomorra. Deus ele destruiu, mas ele tirou a família de Ló daquele lugar por causa de um justo. É por isso a importância de eu e você estar ligado com o Senhor. É por isso a importância de eu e você estar sempre buscando a face de Deus, porque através da minha vida e da sua vida Deus salva a nossa família. Porque através da minha vida e da sua vida Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Por causa de um justo, Deus salvou. Só que Deus chega para Abraão e diz: olha, dá um recado para seu sobrinho. Diz para ele sair junto com a sua família, mas não olhe para trás. Não olhe para o que está acontecendo naquele lugar. E trazendo para mim e para você, que somos servos do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador de nossas vidas, nós não devemos olhar para trás. Nós não devemos olhar para aquilo que nós deixamos para trás. A partir do momento que eu e você aceitamos ao Senhor, todas as coisas se faz novo. E as velhas práticas foi jogada no mar do esquecimento. Mas aquela mulher, ela estava ligada no que tinha lá naquela cidade. E ela fez o que ela não poderia fazer, que era de olhar para trás. E quando ela olha para trás, aquela mulher se transforma em uma estátua de sal. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Abraão, ele segue aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que era ir para a terra onde Deus iria mostrar. E agora Sara começa a questionar com Abraão: Abraão, você já tem 100 anos de idade, eu já tenho 90,
Eu sou uma mulher estéril, eu não posso ter filhos. Como é que você vai gerar uma criança com 100 anos de idade? E a palavra do Senhor diz que Abraão tinha uma serva chamada Agar. E Sara chega, tem uma conversa com Agar, diz: olha, vá se deitar com Abraão, para que se cumpra a promessa do Senhor na vida dele. E realmente, essa serva ela foi, e teve um filho, chamado Ismael. Mas a promessa do Senhor não era Ismael, a promessa do Senhor era Isaque. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas não era com Ismael. E aí aquela mulher, ela querendo antecipar o que Deus tinha falado com Abraão, ela faz uma besteira. E agora aquela mulher, aquela criada, que era uma serviçal, que era uma empregada da sua casa, agora está com o mesmo direito de Sara, porque agora ela é esposa de Abraão, porque ela tem um filho. E aquela mulher começa a importunar Sara, ao ponto de ela se arrepender de ter pedido para que ela viesse ter um filho com Abraão. Então Sara chega para Abraão e diz: olha, Abraão, o menino já está grande, pede para que ele saia do arraial junto com sua mãe, para que venha se cumprir a palavra do Senhor na sua vida. E Abraão, como pai, não queria se desfazer do teu filho, independente dos erros de Ismael, ele não queria se desfazer, ele queria continuar com seu filho naquele lugar. Mas a promessa do Senhor iria se cumprir na vida de Abraão. E assim é na vida de vocês, meu diácono. A promessa do Senhor vai se cumprir na vida de vocês. Em uma terra distante, em uma terra que o Senhor nem imagina, não sabe nem como é, porque o Senhor nunca foi. Mas Deus, Ele vai cumprir as promessas dEle, porque quando Ele fala, Ele garante. Se Ele disse a Abraão: Abraão, através de ti, todas as famílias serão benditas. Abraão, através da sua família, do teu filho, você será pai de uma grande nação. E o Senhor sabe, a senhora sabe o que Deus prometeu para vocês. Como o Senhor falou, está feliz, porque o Senhor está indo ao encontro do seu filho. Quem é o pai, quem é uma mãe, que tem o seu filho de 12 anos de idade, que está em uma terra distante, em uma terra que não tem ninguém por ele, e quando tem a oportunidade de ir, não vai? Todos nós, independente, todos nós. Mas esta ida que vocês estão indo para São Paulo não é em vão. Hoje, a igreja Jesus Reina não está entendendo por que vocês estão indo. Se eu for olhar e dizer assim: Deus, por que o Senhor está permitindo que o diácono Roberto, a diaconisa Josinéia saia da igreja do Senhor? Não é sair para se afastar, não. Saia da igreja e vá para outro lugar, porque há um propósito na vida deles dois. Há algo que Deus tem que fazer com eles lá. E pastor, qual é o tempo que eles vão durar? O tempo que Deus quiser, porque o melhor tempo é o tempo de Deus. O que nós temos que fazer aqui é orar e sempre estar apresentando a vida deste homem e desta mulher de Deus. Eu estou me referindo ao diácono Roberto e à diaconisa Josinéia, mas poderia ser qualquer um de vocês. O amor que o pastor tem por um casal não é só por eles, é pela igreja. Como o diácono falou,
Imagine como não está o coração do pastor. Imagine como não está o coração da pastora. Imagine como não está o coração do grupo de louvor, que vai perder este homem que louva, que adora. Imagine como não está o grupo de senhoras, que vai perder a nossa diaconisa Josinéia. Imagine como não está o coração dos intercessores. Imagine como não está o coração de Dona Morena, de seu Leôncio, das irmãs, das sobrinhas, dos sobrinhos. Mas tem que se cumprir a palavra do Senhor. Tem que se cumprir aquilo que Deus prometeu. E para se cumprir a palavra do Senhor, ele tem que sair, o casal tem que sair do meio da sua terra, do meio da tua parentela, para ir para um lugar onde Deus vai honrar eles. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus não vai honrar ele aqui? Não, Deus já honrou. Mas é hora de honrar eles lá também. E Deus vai cumprir aquilo que Deus prometeu. As coisas em nossas vidas não acontecem por acaso. Na vida do servo e da serva do Senhor não acontece por acaso. Ah, foi por acaso? Não, foi Deus. Porque Abraão também não queria sair do meio da sua parentela. Assim também como o diácono Roberto e a diaconisa Josinéia não queria sair. Sabe como é que está o coração deles dois? Partido pelo meio. Está entre a emoção e a razão. A emoção de ir lá em São Paulo encontrar seu filho amado. O seu filho que desde dezembro que eles não vê. O seu filho que eles não tiveram a oportunidade de passar o final de ano junto. Esta é a emoção. E a razão de deixar a igreja do Senhor. E a razão de dizer assim, Deus, como é que eu vou deixar meus irmãos? Mas tem que ir, meu diabo. E o aniversário de Ronald foi ontem. Mas Deus, Ele prepara tudo. Então o que eu quero dizer em nome da igreja, nesta noite para vocês, gratidão, meu diabo. Deus, Ele está colhendo de vocês dois tudo aquilo que vocês fizeram nesta igreja. Tudo aquilo que vocês fizeram com carinho, com dedicação, aonde não mede esforços para todos vocês também. Eu estou falando aqui especial para o diácono Roberto e a diaconisa Josinéia, mas vocês também estão inclusos. Eu digo e repito, eu e a pastora, nós somos privilegiados de ter um corpo do Senhor abençoado por Deus. Nós somos privilegiados de ter uma igreja abençoada do Senhor. Mas hoje, em direção ao casal, porque é uma homenagem a ele. Então, meu diácono, minha diaconisa, Deus, Ele colheu tudo que vocês plantaram. E a palavra do Senhor diz, aquilo que você semeia, aquilo você vai colher. E você semeou, juntamente com a sua esposa. E hoje vocês estão colhendo. E ainda vão colher mais ainda. Porque nós plantamos 3 caroços de milho. E quando cresce, nasce 3, 4 espigas. E quantos caroços de milho nascem naquela espiga? Porque a colheita, quem sabe o que planta não teme a colheita. E vocês plantaram. E Deus vai honrar a vida de vocês. E eu aqui não estou falando de ministério, porque Deus sabe do meu coração. Eu estava falando com o diácono ontem, esteve na casa dele fazendo uma visita. E eu disse, eu não tenho vaidade de ter muita igreja. Deus sabe daqui, ó. O meu desejo é uma só. Mas eu quero ter uma que eu possa cuidar de todos. Eu quero ter uma e dizer assim, Deus naquele grande dia, que Ele fala assim, cadê as ovelhas que eu coloquei nas suas mãos? Eu digo, está todas aqui, ó. Não tenho vaidade, igreja.
Não tenho vaidade de igreja grande. Ah, tem que ter uma igreja de 200 membros. Para quê? Para não conhecer? Não. Eu quero conhecer todos. Eu quero ter o amor para com todos. Eu quero ter contato com as ovelhas. Eu quero lá tirar os carrapichos. Eu quero conhecer todas. Então eu disse, eu não tenho vaidade. Mas se Deus quiser fazer a vontade dele, ele faça. Mas é a vontade do Senhor, não é a minha. A minha vontade é uma, de Deus é outra. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Então nesta noite, meu diácono, minha diaconisa, leve com vocês o amor dessa igreja para com vocês. Leve na mala com vocês o nosso carinho, o nosso afeto. E quando eu falo nosso, estou falando da igreja toda. Leve o nosso respeito, leve a nossa consideração por tudo que o Senhor fez, por tudo que a senhora fez, independente de qualquer coisa, porque não existe igreja perfeita. Não existe. Independente do que aconteceu, leve com você o nosso respeito. E lembre-se que sempre terá uma igreja amada aqui na Bahia, intercedendo pela vida de vocês. Eu não vou me demorar não, porque foi muito até difícil de pregar. O diácono Anderson falou assim: pastor, eu falei, meu diácono, se o senhor está nervoso, imagine eu. Mas nervoso e ao mesmo tempo alegre. Porque, irmão, não adianta eles estão felizes e nós tristes. Não. Nós temos que estar felizes pela conquista que Deus colocou na vida deles. Então a sua felicidade, meu diácono, a sua felicidade, minha diaconisa, é a felicidade da tua igreja. A palavra do Senhor diz: chorar com quem choras e se alegrar com quem se alegra. Já foram muitos dias de choro, mas hoje é noite de alegria. E vocês vão cantar o hino da vitória lá, e nós vamos cantar o hino da vitória aqui, e o nome do Senhor será glorificado, porque foi para isso que Ele nos chamou, para o nome dEle ser glorificado aqui na terra. Chegue lá, meu diácono, continue sendo este homem que o Senhor é, homem verdadeiro. O que tem de falar, fala. Teve um dia, meus irmãos, e aconteceu uma situação na igreja, não precisa falar o que é, e o meu diácono falou assim: meu pastor, faça favor, me botou aqui na sala, meu irmão, chamou a diaconisa, a nossa irmã Kise, chamou a diaconisa Merijane, e o que foi, meu diácono? Pastor, é isso, eu digo amém. Chegou ali, por quê? Você pensa que a ovelha não pode aconselhar o pastor? Não? Pode. Talvez se Deus não tivesse usado ele para falar comigo aí dentro do quartinho, teria feito uma besteira. Mas Deus usou ele. E eu obedeci o que o servo falou para mim. Eu obedeci o que a ovelha falou para mim. Porque o pastor ele tem que ser humilde, pelo menos um pouquinho, para ouvir o que a ovelha fala. E eu obedeci primeiramente a Deus e depois ao diácono. E eu sou grato, meu Deus. O Senhor sabe que eu falei ao Senhor. Então é isso, continue sendo esse homem verdadeiro. Continue sendo, minha irmã, essa mulher dedicada na obra do Senhor. Independente de estar distante da sua parentela, distante da sua família, distante das pessoas que você ama, continue fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, porque Deus vai honrar a vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero que a igreja, por favor, fique de pé. E eu queria dar oportunidade ao diácono Roberto e à diaconisa Josinéia para eles se expressar nesta noite. E lembre, igreja, não é